Boa noite. Estamos iniciando o culto da Primeira Igreja Batista em São Carlos e é com muita alegria que nós estamos convidando você a ficar algum tempo conosco para este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós queremos trazer um abraço de toda a igreja a você que participa conosco neste culto e também convidar você a estar conosco nos demais trabalhos da nossa igreja. Lembrando que na quarta-feira temos o culto de oração. Você pode nos procurar e fazer o seu pedido de oração. E se você tem algo que alcançou das mãos de Deus, algo a agradecer, você também pode nos enviar. Nós temos nos reunido toda quarta-feira à noite, às 19h30, online. E estamos então interagindo através também do WhatsApp, colocando os nossos motivos de oração. Também todas as quintas pela manhã, através da irmã Mirna, que coordena o culto de oração, de missões, oramos pela nossa nação e também oramos pelos nossos irmãos. E você pode entrar em contato com a irmã Mirna e apresentar o seu motivo de oração. Queremos convidar você também a estar no sábado à noite, junto com a juventude. O irmão Mateus está coordenando temporariamente a nossa juventude até que a igreja se reúna para oficializar o irmão Mateus como coordenador da juventude. Mas os encontros aos sábados à noite continuam, tem sido um momento de crescimento. E também a nossa escola bíblica dominical. Já tivemos hoje pela manhã e a cada domingo pela manhã nós temos o culto matinal e a escola bíblica dominical. Você é o nosso convidado. Eu quero convidá-lo a orar conosco neste momento. Nosso Deus, nosso Pai, primeiramente, Senhor, nós entregamos esse tempo em Tuas mãos, a nossa vida, o momento que passaremos aqui Te adorando, o momento que estaremos colocando diante do Senhor as nossas preces e rogando também que o Senhor fale ao nosso coração. Tu sabes as nossas necessidades, do que nós carecemos. Vem, Senhor, fala-nos nessa noite. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, Teu Filho bendito, com perdão dos nossos pecados. Amém. Nós estaremos lendo a palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmo 95, versículo de número 6. E se você estiver com a Bíblia aberta aí em sua casa ou onde você se encontra, você poderá ler junto comigo. Portanto, leamos. Vinde, adoremos, prostrados e nos ajoelhemos perante o Senhor, o nosso Criador. Que Deus, pois, aplique a porção da sua palavra lida neste momento. Nós louvaremos ao nosso Deus com o hino 236 do Inário para o culto cristão. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Com certeza, meu Senhor aqui está, pois eu sinto a sua graça, seu poder. Refletir em cada face que sua glória possa ver. Se com certeza meu Senhor aqui está, se com certeza meu Senhor aqui está, pois eu sinto a sua graça, seu poder. Refletir
estaremos lendo a palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmo 61, versos de 1 a 8. Estaremos lendo juntos e você estará acompanhando conosco. Aclamai a Deus, terra inteira. Entoai hinos à magnificência do seu nome. Dai-lhe glória mediante vosso louvor. Declarai ao Eterno, quão assombrosas são tuas obras, pela grandeza do teu poder. Teus inimigos a ti se rendem. Prostra-se diante de ti a terra inteira e entoa hinos em tua honra. Canta louvores ao teu nome. Vinde ver as nações de Deus, os feitos que aos homens inspiram temor. O mar ele transformou em terra firme. A pé atravessaram o rio, ali nos alegramos nele. Ele governa eternamente com seu poder, seus olhos vigiam as nações, não se vangloriem os rebeldes. Povos, bendizei o nosso Deus, fazei ressoar seu louvor. Nós estaremos cantando o hino que tem como título Maravilhado. Diante da criação de Deus, de sua grandeza, nós ficamos realmente maravilhados. Portanto, louve você também ao nosso eterno Deus pelas suas grandezas, por suas obras criadas. Louvemos o ministério da música da nossa igreja. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre Santo Deus, quebra o vaso de amor.
meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos louvar a Deus pela fidelidade do Senhor. Nós teremos agora um momento de intercessão e também estaremos lembrando que é um tempo onde estaremos agradecendo a Deus pelo sustento, pela sua fidelidade, por aqueles que Deus tem respondido com a bênção da cura, por aqueles que Deus tem abençoado, abrindo portas de emprego, por aqueles que Deus tem atendido de alguma maneira ao seu pedido, ao seu clamor. Nós queremos nesse momento também lembrar que além dos dízimos e ofertas que estamos entregando para a obra de Deus, nós também estamos cooperando com a campanha de missões estaduais, que tem como título Seja uma Ponte, conectando pessoas a Jesus. Baseado na divisa de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, a parte B. Então, quando você fizer a entrega do seu dízimo, da sua oferta, identifique. Manda um comprovante, uma foto, através do WhatsApp para o nosso tesoureiro, nos envie dizendo da sua oferta. Nós não estipulamos um alvo para missões estaduais, não iremos definir um valor específico, mas por certo, cada crente que ama a obra missionária, que constantemente tem orado pela obra missionária e que sabe que os batistas do estado de São Paulo, durante todo o mês de julho, faz essa campanha, por certo, você já tem reservado a sua oferta. Quem sabe Deus já tem falado ao seu coração. Nós estamos enviando no WhatsApp dos membros da nossa igreja os testemunhos sobre a obra missionária no estado de São Paulo. Se porventura você que nos escuta nesta hora ainda não está no grupo ou na nossa relação de transmissão dos membros e congregados da nossa igreja, entra em contato conosco. Tá bom assim? Então nós estaremos louvando ao Senhor. Enquanto estivermos louvando, também nós estaremos orando ao nosso Deus pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Nós devemos orar pelo nosso país, interceder por aqueles que trabalham na área de saúde. Continuemos orando para o retorno, em breve, se assim Deus permitir, das atividades presenciais na igreja. Devemos orar pelos enfermos. Ao lembrar dos enfermos, lembremos também de orar a Deus agradecendo as bênçãos. Eu quero continuar intercedendo a Deus por alguns irmãos da nossa igreja. Quero lembrar o esposo da nossa irmã Rose Campos, o seu esposo Manuel. Ele, essa semana que passou, perdeu a sua irmã Elizabeth. Ela faleceu, estava residindo na Bolívia, e nós precisamos orar por essa família, para que a paz de Deus, que o Espírito Santo traga consolo a esta família. Lembremos de orar também pela vida dos familiares da irmã Itiara, que essa semana também perdeu um dos seus tios. Então oremos também pela nossa irmã Itiara e por toda a sua família. Continuemos orando pelos enfermos da nossa igreja, em especial os que estão em tratamento médico, que estão se convalescendo, para que Deus, com a sua boa mão, traga a plena recuperação para a glória do seu nome. Então, oremos nesse momento, enquanto estaremos ouvindo a bela melodia do hino 433 do Inário para o Culto Cristão, que tem como título Usa, Senhor. Que seja esta a sua oração e a sua canção. Tudo consagra a ti.
Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Quero ler apenas um versículo desse texto, o versículo 16. Paulo escrevendo à igreja de Roma, uma igreja que ele não tinha fundado e não conhecia aqueles crentes, exceto alguns que já o conhecia, que estavam agora em Roma. Paulo nunca visitara essa igreja até então, de maneira que é uma carta ainda assim pessoal, onde Paulo se apresenta como servo de Deus, e aqui ele faz uma belíssima descrição acerca do Evangelho. No verso 16, sobre o tema, sobre o caráter desta carta, Paulo escreve: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Que linda expressão! A expressão de Paulo me faz pensar sobre o tempo que estamos vivendo. Quando Paulo afirma categoricamente, porquanto não me envergonho do Evangelho, gostaria de dar a mensagem desta noite, esse tema: não tenha vergonha do Evangelho. Por que trago esse texto nesta noite? Por algumas razões muito simples. Primeiro, porque em nosso tempo, lamentavelmente, na mídia, existem cristãos que com suas atitudes, com suas falas, com seu procedimento, sobretudo tendo uma identificação de cristão, tem um discurso de ódio e de contenda. Talvez por esses cristãos, algumas pessoas têm tido vergonha do Evangelho. É possível também, segundo, por conta de uma sociedade que desvaloriza os conceitos nobres do Evangelho, sobretudo porque não aceita a sua mensagem de santidade, que requer, portanto, um testemunho de alguém que segue a Cristo de uma forma íntegra, correta. Também por vivemos em uma época onde as pessoas querem o Evangelho, mas querem permanecer com a sua conduta de forma estranha aos princípios do Evangelho, de forma contrária àquilo que Jesus próprio apresentou em sua mensagem. Por conta disso, há pessoas também que têm vergonha do Evangelho, não querem se aproximar do Evangelho. Mas quando Paulo expressa, escrevendo aos crentes que estavam na cidade de Roma, e posteriormente esta epístola foi lida em tantas outras igrejas, até agora ao nosso tempo, Paulo declara que ele não tem vergonha do Evangelho. Eu queria começar primeiro pensando dessa maneira: não tenha vergonha do Evangelho, ainda que tenha se tornado um escravo. Quando Paulo escreve esta carta, no primeiro capítulo e no primeiro versículo, que era algo muito comum em sua época, as epístolas, as cartas, terem logo no início a identidade daquele que escrevia a carta, Paulo começa se apresentando. E de como Paulo se apresenta? Diz o texto no versículo 1, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Essa expressão não é tão comum quanto em outras cartas, quando Paulo se apresenta como apóstolo. Nessa carta específica, Paulo se apresenta como servo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, Paulo não tinha vergonha do Evangelho e muito menos tinha vergonha de se apresentar como um servo. Algumas pessoas que, olhando para o nosso tempo
e olhando para a nossa vida, às vezes eles pensam que o Evangelho está reservado a pessoas simplórias, ou pessoas sem cultura, ou sem conhecimento, sem informação, pessoas iletradas. Mas é interessante nesse texto nós percebermos que o próprio apóstolo Paulo, ele se apresenta como sendo servo. E a palavra servo em grego é escravo. Paulo se intitula um escravo de Cristo. E talvez algumas pessoas estejam pensando, mas como assim? Quer dizer que o Evangelho é para pessoas escravas, pessoas sem muita qualidade? Quando Paulo escreve aos Filipenses, mas precisamente no capítulo 3 dessa carta, o apóstolo apresenta o seu currículo. O apóstolo Paulo apresenta a sua prerrogativa de apóstolo. Paulo escreve aquela carta dentro de um contexto de quem é ele, quem é Paulo. E ele diz: embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. E aqui o confiar na carne tem a ver com confiar em si mesmo, em suas qualidades. Continua escrevendo o apóstolo Paulo: circuncidado no 8º dia de vida, filho de descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, diz Paulo, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Portanto, quando Paulo se apresenta aos crentes de Roma, dizendo que ele era um escravo de Jesus Cristo, Paulo está dizendo que não tem vergonha disso, porque ele tem uma história. Paulo tem um currículo invejável. Ele é um homem extremamente conhecedor da lei. Nós sabemos que Paulo era um cidadão do mundo, porque conhecia tantas culturas a ponto de discutir no Areópago, lá em Atenas, com homens de muito conhecimento, com filósofos daquela época. Paulo descreve agora a sua condição, o seu currículo. Mas lá no verso 7 e 8, Paulo vai dizer que essas coisas, esses títulos, que essas qualidades que ele tinha, não era nada diante de Jesus Cristo. Ele escreve assim: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Louvado seja Deus! Você tem vergonha do Evangelho? Você se envergonha de se intitular um cristão? Um servo de Jesus Cristo? Ora, meus irmãos, os maus testemunhos, e existem de fato, as pessoas que estão na mídia se dizendo cristão e denegrindo a imagem de Cristo, não pode ser confundido com o Evangelho de Cristo. Mesmo o apóstolo Paulo, um homem com tanta qualidade, com um currículo invejável, ele afirma que ele resolveu abrir mão de todas essas coisas, e Paulo diz, comparado à superioridade do valor do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, você nada perde abdicando as coisas do mundo pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Paulo diz que ele abriu mão de todas essas coisas, do seu título, da sua classe social. Paulo abre mão de todas as coisas pela superioridade do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e diz mais o apóstolo Paulo, que
que aquelas coisas que ele está abrindo mão, que aquelas coisas que ele está deixando para trás, que para alguns eram tão importantes, Paulo diz que para ele era como esterco. Portanto, não tenha vergonha do Evangelho. Ainda que alguns considerem o povo evangélico um povinho desqualificado que nada conhece, aliás, no nosso meio cristão, graças a Deus, nós temos pessoas de muita competência, de muita qualidade, pessoas de grande conhecimento, mas que obviamente, por amor a Cristo, são simplesmente um servo de Deus. Portanto, não tenha vergonha do Evangelho. Se torne esse escravo de Cristo. Faça isso por voluntariedade, como fez o apóstolo Paulo. Portanto, lembre que ser também escravo de Cristo é ser livre do pecado. É essa expressão que encontramos também lá em Romanos, na carta que estamos lendo, no seu primeiro capítulo, quando Paulo diz que não se envergonha do Evangelho. No capítulo 6, verso 22, o apóstolo Paulo então declara de forma contundente: contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus. Olha só, libertos do pecado e tendo sido transformado em escravo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. É isso que é ser servo de Deus. Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele inicia essa carta se apresentando: eu sou um servo de Cristo, eu sou um escravo de Cristo. E, portanto, ele vai dizer no verso 16: não tenho vergonha do Evangelho de Jesus Cristo, não me envergonho deste Evangelho. A segunda característica desta vida do que Paulo vivia sem vergonha do Evangelho, sem nenhum constrangimento, é o fato do poder de Deus, de ser o Evangelho o poder de Deus. Porque é esta a expressão que nós encontramos aqui no texto, onde Paulo escreve à igreja de Roma. Porque é o poder de Deus. Portanto, Cristo Jesus é este poder. Jesus é poderoso. O nome de Jesus tem poder. Portanto, não tenha vergonha do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo não pertence a uma igreja, doutrina ou líderes espirituais. Esses que estão na mídia se apossando da igreja de Jesus, do Evangelho de Jesus, não tem poder algum. Essas megas igrejas, as grandes igrejas, os grandes religiões não têm poder. O poder está no nome de Jesus. Portanto, queridos, como diz Paulo no versículo 4, nessa sua apresentação na carta aos Romanos, e com poder foi declarado Filho de Deus. Paulo apresenta este Evangelho de Jesus, dizendo que Jesus é o Filho de Deus, declarado em poder. Portanto, é o próprio Pai, é Deus que nos apresenta Jesus Cristo como seu Filho unigênito. É, portanto, o próprio Jesus que vai afirmar que Ele é o próprio Deus. O que significa, portanto, dizer que o Evangelho é o poder de Deus? Ora, primeiro, porque não é um poder humano. O Evangelho não é algo de propriedade humana. O Evangelho não está restrito a um grupo. O Evangelho é o poder de Jesus Cristo, é o próprio Jesus Cristo. E quando as pessoas estão brigando pelo poder humano, o Evangelho de Jesus em nada se parece com isso. O Evangelho, como Paulo escreve aos Coríntios, abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24, Paulo declara de forma contundente: todavia, para os que foram convocados,
tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Portanto, este evangelho que eu não me envergonho porque ele é o poder de Deus. Esse evangelho, como diz Paulo, é o próprio Cristo. Cristo é o poder de Deus. Sabe por que o evangelho tem poder? Porque ele transforma. Há muitas pessoas, e até mesmo cristãos, crentes em Jesus, lutando para que a nação se torne cristã, para que a nação tenha políticos crentes. E olha, irmãos, a igreja de Jesus, na época dos apóstolos, ela nunca teve Roma do seu lado. Os imperadores nunca favoreceram a igreja primitiva. Estou falando isso, a igreja do tempo dos apóstolos, não estou falando da igreja posterior. Estou falando daquela igreja onde a Bíblia declara a perseguição que os cristãos sofreram. O evangelho cresceu. A mensagem de Jesus Cristo alcançou muitos povos. O evangelho de Jesus Cristo foi anunciado em outras nações. E a igreja de Jesus tinha os imperadores ao seu encalço. A igreja era perseguida, e quanto mais perseguida, mais ela crescia. E quanto mais ela sofria, mais ela dava provas de que o evangelho era o poder de Deus. Quando nós olhamos as escrituras sagradas, o livro de Atos dos Apóstolos e a história daquela igreja, a igreja nunca foi poderosa porque teve homens poderosos do seu lado. A igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que está nas cartas do apóstolo Paulo, a igreja que está descrita por Pedro e também nas cartas de João, a igreja que está em Apocalipse, era uma igreja que não estava alinhada aos poderosos. O poder da igreja é do próprio Deus. Pense nisso. Não tenha vergonha do evangelho. Não tenha vergonha do evangelho, porque em algum momento estamos sendo perseguidos. Deus não está batalhando neste mundo porque Ele já é vencedor. Essa batalha é minha como cristão e é sua como cristão. Essa batalha não venceremos com os reis, imperadores ou planalto do nosso lado. Nós venceremos porque Cristo já é vitorioso. Paulo vai dizer com muita segurança, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Voltando para Romanos capítulo 1, verso 16, por certo Paulo tinha isso em mente, quando ele disse: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. E por último, eu não posso me envergonhar do evangelho, porque a mensagem do evangelho é uma mensagem de escândalo e de loucura. Sim, meus irmãos, você que me escuta nesta hora, o evangelho de Jesus, a mensagem desse evangelho, a mensagem do poder de Deus, é uma mensagem de escândalo e de loucura. Paulo vai dizer isso na sua carta, também na sua primeira carta aos Coríntios. No primeiro capítulo, nós lemos aqui, agora há pouco, versículo 24, eu quero retroceder, eu quero voltar e ler a partir do versículo de número 20. Paulo faz a seguinte pergunta: onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus
e loucura para os gentios. Paulo tinha consciência, quando ele escreve a carta aos Romanos, Paulo tem a plena convicção de que aquela mensagem do Evangelho, de um Deus que se fez homem, de um Deus que veio a essa terra, de um Deus que foi morto na cruz do Calvário, era um escândalo para os judeus. Os judeus não criam, como não creem ainda hoje, em um Deus que morreria na cruz. Para os judeus, o Messias que está descrito no Antigo Testamento era um Messias de poder, mas de um poder terreno, de um governo dessa terra, desse plano. Quando Jesus oferece o seu reino e o seu governo, Jesus quer governar a sua vida e a minha vida. É no seu coração e é no meu coração que o Senhor, o Messias, o Cristo, que Paulo vai sempre usar, o Cristo, o ungido de Deus, quer habitar. Portanto, para os judeus, essa mensagem era o escândalo. Mas Paulo já sabia disso. E ele diz exatamente isso lá em Romanos capítulo 1. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro, diz Paulo, primeiro do judeu, assim como do grego. Mesmo assim, ainda que fosse escândalo para os judeus, Paulo iria pregar deste Evangelho. E ainda que para os gregos fosse loucura, sim, para uma cultura grega, para uma cultura de muito conhecimento, não era possível compreender. Aliás, como hoje acontece, nós cristãos sempre fomos perseguidos. E Jesus nunca disse que seríamos maioria. Aliás, os cristãos foram perseguidos de muitas maneiras. O fake news não é de hoje. Aliás, sabemos com muita certeza que, por exemplo, quando Roma foi incendiada, a primeira culpa caiu sobre os cristãos. Nós sabemos, por exemplo, que quando Paulo descreve a ceia do Senhor aos coríntios, os cristãos já eram acusados de canibalismo, porque dizem que quando os discípulos, os apóstolos participavam da ceia e partiam o pão, que dizia, como Jesus ensinou, isto representa o meu corpo que é partido por vós, aquelas pessoas diziam que os crentes comiam o corpo de Cristo. Também dizia que naquela festa, naquela comunhão da ceia do Senhor havia incesto, ou seja, havia sexo de irmãos sanguíneos, uma vez que os cristãos se cumprimentavam como irmãos e irmãs, como até hoje aquelas pessoas começaram a dizer que os discípulos tinham relação sexual entre os irmãos sanguíneos. Portanto, queridos, o Evangelho de Cristo parece loucura, parece ser um grande escândalo, sim, ainda nos nossos dias. Para o homem que precisa da graça e do perdão, esse Evangelho não é uma vergonha. Esse Evangelho é a mensagem do amor de Deus. Paulo sintetiza, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, dos versículos 8 a 10, que o Evangelho é o amor de Deus, derramado no coração dos homens. Porque olhando para a condição humana, a nossa fraqueza, o nosso pecado, meus irmãos, quando nós olhamos a sociedade de hoje, nós vemos poucas esperanças. Nós vemos pessoas de classes sociais das mais diversas que cometem crimes horrendos. Quando nós percebemos em nossa sociedade, em nosso tempo, com tanta instrução, com tanta informação, nós encontramos homens e mulheres, conhecedores da lei, que fazem coisas bárbaras. Portanto, não é uma questão social, como se o crime e a violência fosse praticada apenas por homens
de uma camada social mais baixa, que fosse apenas uma condição social, econômica, que o crime é cometido apenas por aqueles que não têm o que comer, que o crime é cometido por aqueles que não têm recursos para sustentar sua família, e isto já se provou que é uma falácia. Homens com dinheiro, homens com riquezas, homens com conhecimento, com curso, com graduação, pós-graduação, doutorado e por aí vai, são pecadores. Estão na mídia toda semana. Eu posso afirmar que estão nos noticiários todo dia. Hoje, quando estou pregando, ouvi de um médico clínico que se passava por ginecologista para cometer atos vergonhosos de agressão, de violência contra mulheres. Você acredita mesmo que o problema da sociedade é um problema de natureza social? Você acredita que o problema do Brasil está apenas nas distribuições da renda? Que é uma questão da educação? Paulo escrevia para uma cultura que estava muito à frente do seu tempo. Como falei no início, Paulo discursou no Areópago, lá em Atenas, no berço do conhecimento, da filosofia. Paulo discursou ali e ali ele apresentou Jesus Cristo. Portanto, quando Paulo escreve aos Efésios, Paulo então declara: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É um escândalo essa afirmação. Parece uma loucura em nosso tempo, mas é a verdade. Eu não tenho vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Quero finalizar nesta noite, lembrando por onde nós caminhamos, ao afirmar como tema desta mensagem: não tenha vergonha do Evangelho. Assim sendo, ainda que para muitas pessoas a mensagem do Evangelho possa escandalizar ou ser uma loucura, creia em Jesus Cristo como sendo o poder de Deus. Sendo Deus, ou sendo Jesus o próprio Deus, ele se tornou como um servo. Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Creia em Jesus e se submeta a Ele. O Evangelho é dele. O Evangelho é de Jesus. Não é de uma doutrina, não é de uma religião, não é dos batistas. O Evangelho é de Jesus Cristo. Não tenha vergonha. Segundo, reconheça o poder que este Evangelho tem para mudar a sua vida. Quantos homens e mulheres da nossa sociedade, com tanta informação, com tanto conhecimento, e às vezes até busca essas informações e esse conhecimento para produzir muitos males. Mas você, meu irmão, reconheça o poder de Deus para mudar a sua vida. Quem sabe a sua vida está marcada pelo pecado. Quem sabe você faz coisas terríveis que ninguém conhece. Quem sabe ao chegar no seu quarto à noite para dormir, você tem sim um peso na consciência. Você tem dor para dormir, porque os seus pecados estão lhe afundando, estão causando mal. E por último, ainda que esta mensagem seja um escândalo ou pareça uma loucura, pregue esse Evangelho, anuncie esse Evangelho, diga com alegria: eu não tenho vergonha do Evangelho, eu sou de Jesus, porque o Cristo, o Jesus que viveu aqui, não é
ou não se parece com muitos desses que está sendo anunciado. E pelos pregadores, muitos que estão na mídia, e os muitos que estão nas ruas. Esse Jesus que você conhece, esse Jesus revelado nas Escrituras, é o poder de Deus para transformar e mudar a sua vida. Que Deus nos abençoe. Nós estamos chegando ao final deste culto. Queremos agradecer a sua companhia. Queremos agradecer a sua presença conosco. Damos um abraço muito especial aos nossos queridos irmãos, Eduardo Pacheco, que está lá em Curitiba, Matias e Thalita também, que regressaram ao seu estado, que Deus também esteja abençoando ali no Paraná. Mandamos um abraço para Camilo e Flávio, que estão lá no Canadá, e a todos os irmãos que estão em vários lugares desse nosso Brasil e fora do Brasil, participando conosco. Mandamos um abraço muito especial a Tayane, aliás, desculpe, Tuane, a neta da irmã Divanete, que está lá em Portugal. Mandamos um abraço aos nossos queridos irmãos que estão aqui em nossa cidade, em vários bairros dessa cidade. Ao pessoal lá de Pernambuco, nossos queridos irmãos. A Primeira Igreja Batista em Ponte dos Carvalhos, que essa semana completou 107 anos, lá na cidade do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, o qual tive o privilégio de ser pastor lá em 2005 até 2008. Um abraço a esses irmãos queridos que estão em festa ainda hoje. Queremos nesse instante orar por sua vida, orar pelos enfermos, orar por cada um dos irmãos para que Deus nos dê uma semana abençoada. E logo após a oração e a bênção, nós estaremos cantando o cântico Jesus, a essência do meu louvor, com o Ministério da Música. Também agradecemos aos irmãos que estiveram conosco na nossa celebração de Bodas de Pérola, 30 anos. Fizemos na última terça-feira, dia 7/7, e nós fizemos uma live. Eu quero agradecer a todos que participaram e aqueles que tentaram entrar, não conseguiram, mas eu quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã querida, pela manifestação de carinho, pelas felicitações. Uma boa semana a todos, que Deus abençoe. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, graças te rendemos pelo teu grande amor, pelo Evangelho de Jesus Cristo revelado na cruz do Calvário, porque é o teu poder, Senhor, é o poder de Deus. Nós rogamos que o Senhor nos dê a coragem, a ousadia de testemunhar deste grande amor, deste Evangelho poderoso, Senhor. Ó Deus, abençoa o nosso país. Louvamos o teu nome, porque alguns estados desse Brasil, a situação que se encontravam de tantas mortes, graças a Deus está passando. Rogamos por aqueles que estão em um estado, em uma situação que está crescendo o número de contágio. Senhor, traz sabedoria ao povo para seguir as recomendações dos agentes de saúde. Dá sabedoria cada dia aos governadores, ao presidente da República, ao ministro da Saúde, a todos os municípios, Senhor, e nos faz vencer esta pandemia pelo teu poder e a sabedoria que o Senhor há de colocar sobre os homens. Nós ainda oramos que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo de Deus, aqui no Brasil e espalhado em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.